Preste atenção, esse caso que aconteceu ontem à tarde na cidade querida de João Câmara. A morte de Februsca Emanuele chocou os moradores daquela cidade. De acordo com os vizinhos, a vítima estava em casa com os dois filhos do casal, quando foi surpreendida pelo homem. Nas redes sociais, uma mulher sorridente, mas fora do mundo virtual, Februsca Emanuele Ferreira, de 34 anos, temia pela própria vida. Isso porque há quase 5 meses, o relacionamento com Anderson Cleiton Barbosa da Silva, de 39 anos, chegou ao fim, mas ele não aceitava. Segundo parentes da jovem que preferiram não gravar entrevista, ela constantemente recebia ameaças de morte do ex-companheiro. Até que no começo da tarde desta quarta-feira, o pior aconteceu. Mas antes de matar a ex-mulher, Anderson passou na casa dela e pegou os dois filhos, de 3 e 14 anos. Era por volta das 2h30 da tarde desta quarta-feira, quando o suspeito chegou aqui à residência e entrou. Lá dentro, pouco tempo depois, os vizinhos ouviram barulho, gritos com pedidos de socorro. Em seguida, o barulho de um disparo. A mulher saiu correndo aqui pela Travessa Maria Lima, onde morava. Atravessou, fez exatamente esse percurso aqui. O objetivo dela, pedir socorro ao vizinho da casa em frente. Mas, assustado com tamanha violência, ele acabou fechando o portão. Pouco tempo depois, o suspeito, que estava armado, atirou pelo menos mais 4 vezes contra a vítima, que caiu aqui nesse ponto. Não houve tempo de socorro. Februsca morreu na hora. Eu escutei os gritos dela, ela foi pedir ajuda ao vizinho, que estava de porta fechada. Na hora que ele ia ajudar, ele atirou. O primeiro tiro foi dentro de casa, né? E depois os mais 4 tiros, mais ou menos, foi nela. Então, o rapaz que foi prestar socorro a ela não conseguiu, que ele é técnico de enfermagem, mas ele não conseguiu reagir, voltar nela. O crime aconteceu no bairro IPE, bem próximo ao centro da cidade de João Câmara, distante cerca de 80 quilômetros de Natal. Assustados, os vizinhos preferiram não falar sobre o assunto. O suspeito é funcionário da prefeitura e irmão de um vereador da cidade. Ainda abalado, o parlamentar disse que após o fim do relacionamento, chegou a conversar com o irmão e a ex-cunhada. Depois da separação, comportamento totalmente de uma pessoa desequilibrada. No primeiro momento, eu, como a pessoa, o conselheiro da família, no primeiro momento chamei ele para conversar, pedi para que uns amigos próximos o fizessem da mesma forma e chamamos para conversar, falando que a vida segue, que fizesse uma partilha amigável, que ele pudesse ajudar os filhos dele a terminar a criação dos filhos, para educá-los, e que ele pudesse arranjar uma nova companheira. E assim foi o direcionamento da família. Do mesmo modo, eu estive na casa de Februsca, logo depois da separação, fui levar a ela o meu apoio na casa da mãe dela, ela minha amiga pessoal, uma pessoa muito querida por todos nós também, e fui levar o meu apoio a ela depois da separação, e nós fizemos a nossa parte, mas ele passou a beber, ele é funcionário público efetivo do município de João Câmara, e daí então ele não teve mais equilíbrio. Parentes e amigos de Februsca suspeitam que a fúria de Anderson aumentou depois que ela postou essa foto em uma rede social com o atual namorado. Segundo o irmão do suspeito, após o fim do casamento ele ficou agressivo. Nessas fotos, o homem aparece com um simulacro de pistola. A imagem foi compartilhada por ele em um aplicativo de mensagens dias antes do crime. Há uma foto nas redes sociais dele com uma arma depois do crime. Eu não sei se essa foto foi tirada antes ou depois, não temos conhecimento, mas o que sabemos é que tem essa foto nas redes sociais e há 2 senhoras aqui que estão com medo, porque ele atribui a separação à amizade dessas 2 senhoras. Uma eu vou preservar o nome e a outra é minha irmã dele também. Há cerca de 10 anos, Februsca Emanuele trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços no hospital da cidade. Ela era uma pessoa feliz, alegre, fazia seu serviço sorrindo, cantando. E ontem ela estava cantando, fazendo o trabalho dela e cantando. E eu estive com ela ontem, até lá na sala de parto a gente se encontrou, depois na esterilização.
e depois disso eu não a vi mais. Toda a minha família, todos os meus demais irmãos, nós estamos colaborando para que ele seja preso o mais rápido possível e pague pelo que fez. Olha, muito centrado o vereador, o irmão do suspeito, né, do atirador, do ex-marido da Februsca, o Armstrong, aí, muito sensato, muito sereno e compenetrado em ajudar a polícia a encontrar o irmão e ser preso, tá? Mas eu quero falar com a Márcia Miquel ao vivo porque ele tem informações, tem detalhes, tem novidades para nós sobre este caso. A Márcia é contigo, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. A notícia que eu trago agora há pouco, acabou de ser expedido o mandado de prisão contra o Anderson Cleiton, mais conhecido Anderson, na cidade de João Câmara. A gente traz essa informação que chegou agora para a nossa produção, que já foi expedido o mandado de prisão. E a gente chama a atenção também de algumas informações que foram repassadas através das redes sociais, que o suspeito, né, teria depois tirado a própria vida. Não é verdade. A informação oficial que a gente recebeu é que já foi expedido esse mandado de prisão. Mas nós conversamos, Ciro Robson, com a mãe da Februsca, Februsca Emanuele. Ela não quis se identificar, mas muito emocionada, conversou com a nossa equipe de reportagem. Eu conversei com ela lá no ITEP, Instituto Técnico de Perícia, estava aguardando a liberação do corpo, certamente depois para o velório e sepultamento durante a tarde de hoje. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, mas vamos acompanhar primeiro a entrevista com a mãe de Februsca. Muito emocionada, ela relatou inclusive como vão ficar os dois filhos da Februsca depois de toda essa situação. Vamos acompanhar agora, eu peço a atenção de quem está acompanhando o Patrulha da Cidade. Ela autorizou, decidiu conversar com a nossa equipe de reportagem, ainda muito abalada com toda essa situação, que a senhora ainda não está acreditando nisso. Não, ainda não estou acreditando. A ficha não caiu. Aí eu quero justiça. Meu Deus, eu não tenho palavras nem para nem falar. Difícil para a senhora. Muito difícil. Eu quero justiça. Eu quero que esse monstro morra na cadeia. Ele não tem o direito de tirar minha filha. Minha filha tão bonita, uma pessoa tão boa, tão alegre, tão mentira, só passava as coisas boas para as pessoas. Como era a sua filha? A relação que vocês tinham? A gente recebeu uma informação que ela era uma pessoa muito bacana, tinha um relacionamento todo mundo gostava dela, onde ela trabalhava. Ela contagiava as pessoas. Ela era uma pessoa de bom coração. Ela servia sem poder, ela fazia as coisas para as pessoas. Já vinha recebendo ameaças, algum tipo de ameaça? A senhora não tinha conhecimento? Não, eu não tinha conhecimento, né? Não tinha, mas ela tinha muito medo dele, que ele dizia que ele não prestava, dizia que eu não conhecia, ele não prestava, mas a senhora não sabe, que ele é ruim. Só que eu não sabia, porque ela escondeu o tempo todo de mim. Como eu nunca fui a favor do casamento dela, aí ela escondia, não me dizia nada. Tinha medo de falar para a senhora e ficar assustada? Talvez, né, quisesse me poupar. Agora me diz uma coisa, em relação aos filhos, 2 filhos, né? Eram dele? São deles. Ele tirou a vida da mãe dos filhos? Foi, tirou a vida da mãe dos filhos. Eu não sei nem como vai ser a minha situação daqui para frente. Tenho que pedir forças a Deus para suportar tudo isso. Mas como foi que a senhora soube dessa notícia? A senhora estava trabalhando, estava em casa? Tava trabalhando. Aí quando eu fui chegando na minha rua, já vi o pessoal tudo correndo, dizendo que tinha acontecido, que era um tiroteio, mas eu jamais imaginaria que teria sido com ela, né? Só Deus agora para confortar. Só Deus para confortar, só Deus. Então tá aí, a gente acabou de conferir a entrevista com a mãe da Februsca. Pelo que a gente pode observar no depoimento dela, era um relacionamento antes conturbado, que a própria família não aceitava, como a mãe acabou de dizer. Mas jamais esperava que isso viesse a acontecer. 2 filhos, como ficaram essas 2 crianças, não é, Ciro Robson? Muito difícil. A gente vai reforçar agora em relação ao sepultamento. A família informou que o sepultamento deve acontecer entre 5 ou 6 horas, 17 ou 18 horas de hoje, finalzinho da tarde, início de noite.
na cidade de João Câmara. As pessoas que conhecem, né, conheciam a Februsca, tinham esse relacionamento, amizade, fica aí essa informação. Cidade de João Câmara, entre 5h30 da tarde, aí deve acontecer, foi a informação que a família passou pra gente no ITEP. E eu reforço também ainda, a gente disse agora há pouco, muitas pessoas divulgando que o Anderson Cleiton, suspeito, teria cometido suicídio, mas isso não foi confirmado. Ele já foi expedido o mandado de prisão contra o Anderson Cleiton. A polícia já começou as diligências desde ontem, quando tomou conhecimento desse caso na cidade de João Câmara. Ciro Robson. Obrigado, Márcio. Vamos acompanhar, sim, detalhe por detalhe sobre este caso.